Esse é um dos principais motivos que levam o STJ a não conhecer do teu recurso. Quando procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, eu atuava no setor de cumprimento de sentença contra o Estado. E uma parte que eu achava boa desse setor é que eu via o processo após o trânsito em julgado. Então eu via tudo o que aconteceu naquele processo. E certa vez eu peguei vários processos que tinham ido até o STJ e fui ler as decisões de inadmissão para ver por que motivo o STJ deixava de conhecer dos recursos. Eu ia lendo e anotando. O STJ deixou de conhecer do recurso porque a parte deixou de cumprir o requisito X, e anotando. Nesse caso aqui foi o requisito Y, naquele o requisito W. E eu ia percebendo que alguns fundamentos eram muito repetidos, vários recursos esbarravam naquele mesmo fundamento, ao passo que outros eram mais incomuns. Eu vi até que, a depender do assessor que vai analisar o teu recurso, pode haver mais ou menos requisitos, né? Alguns têm mais criatividade para criar requisitos para não conhecer do teu recurso. O recurso especial, pessoal, assim como o recurso extraordinário, eu falo mais do recurso especial porque ele é mais comum. Mas os recursos excepcionais, eles são meio que uma caça ao rato. O TJ e o STJ vão ali tentar encontrar qualquer motivo para não conhecer do teu recurso. Então você tem que ficar atento para cumprir todos os possíveis requisitos, caso você queira chegar lá. E um dos fundamentos que eu mais via na prática era que a parte deixava de impugnar especificamente todos os argumentos da decisão recorrida. A parte recorria para o STJ e o TJ negava seguimento ao RESP. Praticamente 99,9% dos casos o TJ vai negar seguimento ao teu RESP, ainda que ele seja cabível. E aí a parte recorre da decisão do TJ. Só que ela não impugnava todos os fundamentos dessa decisão. E é importante que, ao recorrer da decisão, você impugne todos os argumentos. Você não pode deixar nenhum de fora. Se você deixar qualquer um deles de fora, o seu recurso não será cabível. E aqui vem algumas questões práticas muito importantes. Primeiro, causas repetitivas. Às vezes existem causas repetitivas em que existe o chamado modelão. Modelão do advogado, modelão do tribunal, modelão da outra parte, enfim, o modelão, vários processos repetitivos. Aí de repente o TJ joga um argumento novo lá no meio para que você não veja e deixe de impugnar esse argumento e o teu recurso assim não seja cabível. Portanto, ainda que haja causas repetitivas, é sempre bom você ficar atento para ver se está impugnando todos os argumentos da decisão. E outra coisa, pessoal, ainda que não faça o menor sentido você impugnar todos os argumentos, você tem que impugnar. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu peguei quando eu era procurador do município de Campo Grande, que me deixou perplexo até. Era o seguinte: a parte recorreu alegando violação ao artigo 1, 2 e 3 da Lei Federal e o artigo X da Constituição. Ela vacilou ao mencionar o artigo X da Constituição, porque não cabe ao STJ analisar a matéria constitucional, mas apenas da Lei Federal. A suposta violação ao artigo X da Constituição deveria ser levada ao Supremo Tribunal Federal por meio de um RE. Mas enfim, ela acabou cometendo esse erro. De todo modo, o seu recurso seria em tese cabível com relação ao artigo 1, 2 e 3 da Lei Federal. O julgador rejeitou o seu recurso dizendo isso e aquilo sobre os artigos 1, 2 e 3 da Lei Federal e dizendo que não cabe discutir no STJ matéria de Constituição Federal. A parte contrária, percebendo que realmente havia vacilado de indicar o dispositivo da Constituição, recorreu da decisão, mas ela tratou apenas dos fundamentos lá da Lei Federal, artigo 1, 2 e 3 da Lei Federal, e não falou nada sobre a questão do artigo X da Constituição. Em tese, seu recurso era para ser cabível, até porque, beleza, ela reconheceu, não, realmente não dá para discutir a violação ao texto da Constituição no RESP, mas eu quero que seja analisada a violação ao artigo 1, 2 e 3 da Lei Federal. E o STJ poderia sim ter conhecido desse recurso. Todavia, o seu recurso não foi admitido com base naquele argumento. Ele deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão. Ele deixou de impugnar aquela parte da decisão que falava que não cabe analisar a matéria constitucional em sede de RESP, muito embora esse argumento fosse verdade e muito embora os outros três poderiam ser suficientes para levar ao provimento do seu recurso em tese. Mas o fato de ela deixar de impugnar um dos fundamentos foi suficiente para que seu recurso não fosse cabível. Desse modo, ainda que você concorde com algum dos fundamentos da decisão recorrida, você tem que impugnar todos. Ainda que isso não faça o menor sentido, você tem que impugnar todos, porque o objetivo das cortes de superposição é não conhecer do teu recurso mesmo. O que eu teria feito nesse caso?
Se ele fosse insistir na análise do dispositivo X da Constituição, poderia ser também que o seu recurso não fosse cabível, porque o STJ ia dizer, olha, não dá para analisar a matéria constitucional e o cara quer analisar isso. Então eu diria assim, olha, STJ, é o seguinte, eu falei lá da Constituição apenas como reforço argumentativo, mas eu quero que tu analise a violação ao artigo 1, 2 e 3 da legislação federal. Enfim, dessa forma ele teria falado sobre todos os argumentos, ele teria impugnado todos os fundamentos e não teria insistido na análise da matéria constitucional. Eu sei que não faz o menor sentido essa ideia, mas para o STJ você vai ter que impugnar sempre todos os fundamentos da decisão de inadmissão do teu recurso. E pessoal, esse é um dos principais motivos que geram ao não conhecimento do recurso. A súmula 7 eu acho que é o principal, né? Se você milita aí no dia a dia, vai saber que a súmula 7 é um gigante a ser vencido para que o teu RESP chegue lá. Mas se você quer que eu faça um vídeo sobre a súmula 7, deixa aí seu comentário.